Constituição de 1988 foi a primeira Carta Magna brasileira a dedicar um capítulo ao meio ambiente. O tema é detalhado no artigo 225 do documento. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. O professor explica que garantir ao meio ambiente um capítulo na Carta Magna foi fundamental, pois a questão ecológica carecia de respaldo e atenção. Bom, o meio ambiente não tinha a proteção que tem hoje, não recebia as atenções da mídia e dos políticos que recebem hoje. No período da ditadura, qualquer manifestação que você fizesse em favor do meio ambiente, você era taxada como comunista. Isto porque implicava em questões econômicas e interesses de grandes indústrias e empresas. Este foi um processo muito difícil para a comunidade acadêmica, né? Com a vinda o término da ditadura e a vinda da Constituição, isto mudou. Tivemos a oportunidade, então, de oferecer aos deputados constituintes um rol de matéria de interesse da nação e de proteção ao meio ambiente. Em termos de evolução, a nossa se mostra como uma Constituição completa. É até de se destacar que a gente teve preocupação ambiental, algo que em 88 a gente não se ouvia falar muito. Eu brinco até com os meus alunos de sala de aula. Em 88, preservar a natureza era não deixar acabar o mico-leão-dourado. Quer dizer, é muito pouco. Hoje a gente tem uma questão de multa de empresas que fazem crimes ambientais. Então, a Constituição preparou o terreno para isso. Então, essa Constituição tem uma responsabilidade muito grande. Os debates ambientais destacavam a necessidade de pensar a preservação do meio ambiente de forma mais ampla, buscando uma relação mais equilibrada entre natureza e desenvolvimento. Parte dessa discussão foi trazida à tona a partir da realidade vivida pelos povos da floresta amazônica. Exatamente nessa época da Constituição, o Brasil passava por um período bastante único na história do mundo, da questão ambiental, que era o movimento do Chico Mendes pelos seringueiros, né? Então, os seringueiros começaram a ver que a preservação, o desmatamento da Amazônia, né, afetava não só a Amazônia em si, mas a economia local, que dependia da Amazônia. E a partir disso foram criadas as primeiras reservas de uso sustentável, né? E a partir desse momento, né, por exemplo, claro com uma reunião de fatores, mas que a gente pode ser representado por esse momento do Chico Mendes, né? Foi visto que a natureza, na verdade, não é só preservar o mico-leão preto e o mico-leão dourado, né? Mas a natureza é preservar os mecanismos que tem ali e a nossa relação, né, que a gente tem com ela, né? Então, quer dizer, preservar a natureza, expulsar as pessoas de onde elas estão, não é muito legal. A gente tem que achar, de novo, a mesma palavra, mecanismos que sejam mais sustentáveis, né? No texto constitucional, a Amazônia e outros biomas brasileiros alcançaram status de bem nacional. Os parlamentares da Assembleia Constituinte também colocaram no documento as obrigações do poder público em prol do meio ambiente. Ficou definido que a floresta amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional e a sua utilização vai se fazer na forma da lei. O poder público fica incumbido de preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país, definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais a serem especialmente protegidos, exigir estudo prévio de impacto ambiental para a instalação de obras ou atividades que possam causar degradação do meio ambiente, proteger a fauna e a flora, vedando as práticas que coloquem em risco suas funções ecológicas. A Constituição trouxe ganhos importantes, mas proteger o meio ambiente continua sendo uma tarefa árdua. Em 2017, o Brasil foi o país que registrou o maior número de mortes de defensores da terra e do meio ambiente.
57 ambientalistas foram assassinados. A situação mostra que há muito caminho a se percorrer para assegurar a proteção ambiental, garantir a segurança de quem defende essa causa, assim como para cumprir a Constituição e as leis ambientais que vieram após a Carta Magna. A gente está bem distante de um ambiente equilibrado, né? A gente está bom comparado com os outros, mas está bem longe de um ambiente que realmente seja equilibrado. Bom, nós temos que praticar o artigo inteiro. Ele não é bem praticado. Né? Defendê-lo permanentemente, de tal forma que as áreas que já estão protegidas permaneçam protegidas. Nós ainda corremos muito risco na exploração de minérios, na exploração de madeira saindo das florestas de forma contrabandeada, na proteção de bem geneticamente interessante para o futuro. Eu acho que leis ainda faltam. A gente tem bastante lei, as leis já estão aí. A gente tem que, eu acho que falta é fazer com que elas sejam cumpridas, né? Eu acho que não só leis, a gente tem que ter mecanismos de movimento sustentável, né? Então, só proibir eu acho que não é o caminho, né? A gente tem que ter mecanismos que a gente possa fazer com que a economia seja um eixo de desenvolvimento do ambiente e a preservação do ambiente seja um eixo de desenvolvimento da economia, né? Esse que eu acho que é o principal caminho. Então, há muito ainda que se praticar para que este artigo 225, de fato, seja cumprido ipsis literis. O principal fator, eu ainda continuo dizendo, é a educação. E não virá a médio prazo. Virá a longo prazo se houver investimentos. O ambiente ecologicamente equilibrado demonstra uma convivência harmoniosa com o meio ambiente, de tal forma que a gente possa desfrutar dele, trazer os benefícios que ele nos oferece, mas mantendo-o limpo, equilibrado, sem poluição, sem agressão. Isto tem o sentido de proteção ecológica.